Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações para que você possa receber informações sobre novos conteúdos postados no canal. Se gostar, gente, deixa aí o seu gostei e não deixe de registrar o seu comentário, tá certo? Convido você que ainda também não conhece o nosso Instagram, é o Garagem do Rofrel, numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens de conteúdo automotivo e podemos interagir um pouco mais através dessa ferramenta, tá bom? Então, se gostar, gente, segue lá também o nosso canal no Instagram, Garagem do Rofrel, numeralzinho 1, todos estão aí convidados, tá bom? Gente, mais uma playlist para o nosso canal. Playlist, para quem não conhece ainda esse termo, é uma sequência de vídeos que nós iremos fazer sobre este modelo, tá certo? Modelo este que, se você está olhando esse vídeo aqui agora, tá certo? Você, das três, uma. Ou você tem um carro desse, ou você pretende comprar um carro desse, está um pouco em dúvida, assim como nós estivemos outrora, ou você simplesmente admira o carro e ok, se admira, se gosta, vamos lá que você vai poder conhecer a partir do vídeo de hoje um pouco mais sobre este modelo aqui, que é um Jeep Commander modelo 2023 na sua configuração turbo diesel 4x4, topo de linha, e esse topo de linha neste carro se traduz nesse nomezinho aqui, gente, ó, Overland, tá certo? Esse carro que tem a versão turbo diesel 4x4 a Limited, que é uma versão, vamos dizer assim, de entrada, e tem essa versão topo de linha, que é a versão Overland, tá bom? O primeiro vídeo, gente, a gente vai falar só o seguinte: por que escolhemos esse Jeep Commander, tá certo? Você que conhece aí o canal e acompanha, sabe a história do Trailblazer. O Trailblazer foi um carro lá atrás que eu comprei para o meu uso. Depois achei um carro um pouco mais duro, achei um carro um pouco menos versátil, resolvi vender, o carro estava bem novinho, vocês sabem que meu pai terminou ficando com o carro, enfim. E agora meu pai resolveu trocar esse Trailblazer, tá certo? Sintetizando a história, para deixar um resumo aqui para vocês. Essa Trailblazer que iria ser trocada seria uma Premier 2020, tá certo? Versão motorização diesel, um carro muito novo, com 52 mil km rodados. Tem vídeo e playlist aí no canal, tá certo, gente? Inclusive esse carro foi anunciado por nós, vendido em cerca de, acho que 48 horas, 72 horas no máximo. E ele resolveu trocar a Blazer justamente por uma recomendação nossa. Ele está fazendo 70 anos agora, tá certo? Dia 5 de junho. E nós resolvemos incentivá-lo a trocar de carro justamente por questões de garantia. A Blazer já tinha ali 3 anos de fabricação, então já não teria mais garantia de fábrica. E ele teria comodidade com um carro novo, de tratar as questões na concessionária, carro der algum defeito, tudo aquilo que você já sabe, tá certo? Dessa comodidade. Então, se resolveu comprar um carro novo, tá bom? Dentre esses carros que ele queria ou pretendia comprar, teriam alguns requisitos. E essa é a primeira dica, gente, que eu não só dei a meu pai, como eu dou a cada um de vocês. Obedecendo os limites do bolso de cada um, compre aquilo, primeiro, que te atende, e segundo, aquilo que você gosta, tá certo? Então, foi o caso dele. Ele queria um carro com uma tração 4x4, isso ele não abria mão. E aí já vem um limitador de veículos dentro ao que ele pretendia gastar com o carro. E terminou caindo também na motorização diesel, né? Porque você tem pouquíssimos carros Turbo Flex no Brasil, ou a motorização Flex aspirado, que traga aí a tração 4x4, tá bom? Então, a gente já caiu aí em um funil do diesel 4x4, tá certo? Então, inicialmente, gente, SW4 Trailblazer, não chegamos a avaliar a Pajero Sport, que deve ser um bom carro, mas nessa análise nossa ficou um pouquinho de fora. O SW4 a gente achou um carro muito caro, frente ao custo-benefício, tá certo? Ou seja, o que é que o carro entrega e o que ele cobra? Embora seja um excelente carro, muito bem vendido, eu gosto dos carros da Toyota, enfim. E o Trailblazer tinha um problema. O Trailblazer, 2 problemas. Primeiro, é um carro que a gente acha que já está em fim de carreira. É um carro que a GM deve mexer um pouquinho, tá certo? Nesse carro. Inclusive, ela traz, nessa versão Premier, ela já peca com alguns acessórios, alguns equipamentos que não deveria, mas eu acho que isso aí realmente já é o carro que a GM não vai mais mexer, quando trouxer já traz uma nova. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem já teve Trailblazer 0 sabe exatamente o que eu estou falando.
Gente, revender você revende, agora você perde uma baita grana na revenda, tá certo? Então, é algo que estava nesses dois carros. Caímos, então, saindo disso, em caminhonetes. Por quê? Porque ela trazia esse requisito, a tração 4x4 e teria também aí já a motorização diesel, tá certo? Então, no caso das caminhonetes, basicamente foi eleita, eu vou sintetizar aqui, a Toyota Hilux. Por que a Hilux? O Hilux? Gente, pós-venda da Toyota, tá certo? Carro altamente confiável, você não tem dor de cabeça com o carro daquele, tá certo? E um carro que tem um poder de revenda enorme, tá certo? Aí você vai dizer assim, Rafael, pô, tu só fala em revenda. Por quê? Gente, porque a gente não é dono de posto de petróleo, né? Então, o que é que acontece? Quem faz conta de dinheiro tem que pensar na revenda, né? Eu vejo muita gente que compra o carro, gente, e diz para mim o seguinte, quando vai comprar, tô comprando para meu uso, sou vendedor de carro não. Ok, passa 2, 3 anos, quando vai vender, meu amigo, se não me estremecesse a terra, a gente tá tudo pinotando aqui agora dos nomes que o povo dá, viu? Que reclama na hora de vender, que tá perdendo dinheiro demais e tal. Pô, mas não pensou nisso na hora de comprar o veículo. Tá certo? Então, nesse caso mesmo, como meu pai pretende ficar com o carro durante um período limitador da garantia, é um carro que eu acredito daqui a uns 2 anos ele deve estar repassando. E quando estiver repassando, já deve ter alguns candidatos, eu acho, para esses carros, porque os carros são muito novos, tá certo? Então, o que é que acontece? É algo que ele precisava pensar na revenda, já que ele não vai ficar 10 anos com o carro. Ah, Rafael, mas eu vou comprar um carro, vou ficar 10, 15 anos. Pouco importa se o carro perde ou não dinheiro, o carro já vai estar se pagando durante todo esse tempo que você vai usar. Mas se você pretende trocar ali com 2, 3 anos, você tem que ter muito cuidado com a questão de revenda, tá certo? Então, seria um caso aí um ponto positivo também da Hilux, tá certo? Ah, Rafael, mas o Commander não é essa coisa toda de revenda. Tudo bem, mas tudo que você compra em relação ao Trailblazer aqui falando, você compra mais barato, em termos percentuais você vai perder menos, concorda comigo? Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Vamos lá. Então, caímos nessa Hilux, mas a Hilux tinha 2 pontos negativos, gente, que aí ele precisava trabalhar, tá certo? Primeiro ponto negativo, ó, feixe de mola na traseira. Então é um carro extremamente desconfortável, tá bom? A nível de picape, se você procura um pouco mais de conforto, tá certo? E quer ter uma picape, não deixe de fazer um test drive na Nissan Frontier, tá certo? A Frontier que não traz até onde sei. Se estiver errado, alguém me corrige aí nos comentários, viu? Feixe de mola na traseira e quem tem a Frontier aponta um carro como muito confortável, tá certo? Então vale a pena aí você fazer o test drive. Enfim, seria o primeiro ponto, que seria o desconforto. Teoricamente, um carro ruim para você rodar no dia a dia. Quem compra uma caminhonete, em tese, está buscando um carro para trabalho, um carro de serviço um pouco mais pesado. Muito embora, meu amigo, o que tem cabine dupla de shopping hoje não está no gibi, tá certo? O pessoal compra um carro utilitário, eu inclusive já fiz isso, entendeu? Mas terminava por não usar, como deveria estar utilizando, entendeu? Enfim, cada um é com seu gosto. E o segundo ponto negativo da Hilux seria um carro que na nossa região, gente, chama muita atenção. Ah, Rafael, mas eu não me preocupo com isso, tá certo? Com a questão de segurança. Tá bom, mas era algo que meu pai pensa dessa forma e, obviamente, eu e muitas outras pessoas vai ter que respeitar, mas o que ele pensa é uma realidade, não é uma fantasia. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. A Trailblazer é relativamente mais caro do que a Hilux cabine dupla. Mas se tu parar uma Trailblazer e uma Hilux do lado, o cabo que passa na rua, na região, ele chama mais atenção ao poder aquisitivo da Hilux do que da Blazer. Sim, Rafael, o que é que isso tem a ver que tu tá falando? Gente, por uma coisa chamada possibilidade de repente de um sequestro, alguma coisa assim, é algo que ele ponderou e é algo que obviamente eu respeitei e para cada ser humano precisa ser respeitado. E é uma realidade, como disse a vocês. Então é um carro que chama muita atenção. E ele queria um carro um pouco mais discreto, então ficou ali na marca do pênalti para comprar essa caminhonete. Ok, quase compra, se não. Fiquei até sentido de não comprar pelo atendimento da Toyota, enfim, mas beleza. Saindo então da questão das picapes, o que é que acontece? A gente não tinha mais carros com esta configuração 4x4, motorização diesel, senão o próprio Jeep Commander ou um Compass, enfim, carros dessa natureza. Então, terminamos por ir na Jeep, foi uma compra muito rápida desse carro. Olhamos inclusive o Renegade 4x4 na versão Turbo Flex, mas o Renegade ele traz uma outra proposta, tá certo? Eu tenho
Playlist aí do Renegade também, gente, da sua versão Longitude. Vocês podem aí também acessar, tá aí no canal. E tinha o Compass, né? E entre o Commander e o Compass, terminou ele agradando um pouco mais do Commander por algumas razões, tá certo? Primeiro, gente, design, tá bom? Eu acho o Commander realmente um carro muito bacana nesse sentido. É um carro que, particularmente, acho muito mais bonito do que o Compass, mas isso é uma questão de gosto, tá certo? Outro ponto também que levou em consideração no Commander, tá certo? Ele, inclusive, que teria olhado inicialmente a versão Limited, nós conversamos, eu orientei que ele fizesse uma proposta na Overland, porque o preço não era tão diferente, gente. Esse carro aqui, ele oferecia relativamente mais do que a versão Limited, e terminou se comprando a Overland mesmo. Mas, enfim, outra questão que o Commander tem, que o Compass não tem, deixa eu ver como é que... Para abrir isso aqui, pessoal, pronto. É justamente a opção dos 7 lugares, tá certo? É algo que, tá, Fred, mas eu não uso. Tá, mas uma hora que você precisar usar, você que tem neto, você que tem sobrinho, filho, haja filho, né? Para ter os 7 lugares. Mas, enfim, quer levar sogro, é algo que de repente você pode estar utilizando. Então, não deixa de ser um diferencial para esse carro, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui, gente. Pronto. Então, esse porta-malas elétrico, inclusive, é algo para você ter ideia. O Trailblazer, que é um carro caríssimo, ele não tem, mesmo na versão Premier, né? Então, uma coisa que é um diferencial. Então, e o terceiro ponto, que ele optou pelo Commander, tá certo? Seria também que é um carro que você está tendo uma boa aceitação no mercado. Então, é um carro que vende bastante. Até porque se justifica a boa venda desse carro, porque você não tem praticamente concorrente para ele, entende? É muito difícil, você não acha, porque ou você tem os SW4 a nível de 7 lugares, ou você tem SW4, Trailblazer, Pajero Sport, que são carros mais caros, tá certo? Ou você simplesmente, praticamente, vai ter dificuldade para achar um concorrente para esse carro, tá certo? Eu não sei se a Mitsubishi está vendendo ainda o Outlander Diesel, eu particularmente não olhei, mas você não tem muito concorrente, então termina que ele domina esse segmento aí, digamos assim, de um SUV um pouco mais leve em relação ao SW4, Trailblazer e Pajero, entende? Então, optou-se aí pela compra deste carro, tá bom? Esse carro está com 230 km, tá bom? Já tem alguns pontos positivos, alguns pontos negativos que eu poderia apontar aqui para esse veículo, tá certo? Mas isso aí vai ser objeto de um outro vídeo, tá bom? Então, a análise de custo-benefício desse carro foi justamente essa aí. Se comprar um carro turbo diesel 4x4 completo, carro que tem o porta-malas elétrico, tem um pacote de segurança bacana, tem teto solar panorâmico, tá certo? Um acabamento, gente, na minha opinião, um acabamento premium, que é coisa, por exemplo, que a Trailblazer não tem, tá certo? Essa qualidade de acabamento, isso aqui na versão Overland mesmo eu acho muito bacana, tá certo? Tá aqui, pessoal, um pouco da interna do carro, a gente vai mostrar outros vídeos, tá bom? Falando um pouco mais sobre isso. Mas, então você tem um acabamento premium, você tem um carro relativamente silencioso, mesmo com motor diesel, entendeu? E é um carro que pode te atender bem na estrada, como te atende muito bem também na cidade, tá bom? Então essas foram as razões da escolha desse veículo. Eu queria que você deixasse aí nos comentários, tá bom? O que é que você acha, tá bom? Se você já tem um carro desse, a tua opinião, tá bom? Se você está em dúvida, qual é a sua dúvida, tá certo? Para adquirir um veículo como esse, como eu te disse, eu tenho pontos positivos e pontos negativos, inclusive, dona Jeep, para a gente conversar um pouquinho aqui através do YouTube, tá bom? Mas isso, como falei, são objetos de outros vídeos, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, gente. Um forte abraço a cada um de vocês, que Deus abençoe, acompanhe aí as playlists e até a próxima.